Bom dia pessoal. Deixa eu diminuir aqui a música. Vamos dar início à nossa jornada, a jornada do TCC. Para você que vai iniciar o TCC, para você que precisa terminar esse semestre. Então, durante esses dias, nós vamos falar desde o início, desde a escolha do tema do TCC até as considerações finais. Então, você que precisa começar, você que precisa terminar o TCC, então fica ligadinho que você vai aprender muita coisa, vai tirar muita dúvida através dessa jornada. Então, se você que não conseguiu assistir e tá vendo depois, fica ligadinho com a gente amanhã, às 7h15 da manhã. Não é extenso, é 30 minutinhos máximo, mas com bastante conteúdo. Então, encaminha aí para o pessoal, os seus amigos que precisam terminar o TCC esse ano. Aí, então a gente vai começar a falar daqui a pouquinho, eu vou explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar a jornada do TCC. Então nós vamos falar um pouquinho, eu vou deixar gravado para o pessoal que é do grupo do Telegram. Tem muita gente que mandou mensagem que não ia conseguir estar agora nesse horário, mas eu vou deixar essas aulas para todos esses alunos que precisam terminar o TCC esse ano e tem bastante dúvidas, tem muitas dificuldades de como começar, como escolher o tema, como escolher o título do TCC. Então, eu vou deixar salvo, como eu já falei, só para os alunos que estão aí no grupo do Telegram. Então, essa jornada a gente vai falar desde a escolha do tema, os métodos e técnicas para fazer a pesquisa, a fundamentação teórica, como escolher os autores para fazer a fundamentação teórica, como fazer análise de dados. Tudo isso vai ficar salvo durante essas aulas, durante essa semana e a semana que vem. E vai ter um dia específico para a gente tirar as dúvidas, tá ok? Então, deixa eu colocar a programação aqui para vocês. Aqui, vamos ver. Essa é a programação. Então, hoje a gente vai falar o que não fazer no seu TCC. Então, tem coisas que você tem que evitar de fazer no TCC. E para você não perder tempo, igual hoje a gente vai falar como não perder tempo com o seu TCC. Porque tem coisas que você precisa evitar para não perder tempo. Ninguém quer ficar perdendo tempo com o TCC. Então, ó, aqui como eu coloquei aqui. Opa. A gente vai falar então como não perder tempo, né, com o TCC, o que não fazer, definindo o tema e o título, vai ser amanhã. No dia 3 a gente vai falar sobre os objetivos geral e específico, então eu vou explicar certinho como definir o que é um objetivo específico, o que é um objetivo geral. Então, tudo isso eu vou explicar no dia 3. No dia 4, a gente vai falar sobre justificativa e escopo da pesquisa. E no dia 5, a gente vai falar sobre os métodos e técnicas. Então, a gente vai seguir uma sequência. Essa é a programação da primeira semana, dessa semana. Então, você que precisa especificamente de algo que a gente vai falar nesse dia, às vezes você pode entrar especificamente nesse dia, mas é legal você ter acesso a todo esse conteúdo, tá ok? Então essa é a nossa programação da semana da jornada do TCC, tá ok? Então a gente vai falar, ó, o que eu ouço muitos alunos falar, por que eu decidi fazer a jornada do TCC? Porque muitos alunos falam, não sei por onde que eu começo, eu não sei escolher um título, eu não sei escolher o tema do TCC, sobre o que eu vou falar, né? O que eu preciso ler para não perder tempo. Oi, Maitê, bom dia. Então, assim, tem muitos alunos que perguntam isso. Então, o que eu vou ler? O que eu preciso ler? Que livros que eu preciso
pegar para poder desenvolver o meu TCC. Muitos perguntam, o meu orientador não me ajuda. Eu escuto isso de muitos alunos. Eu não sei o que fazer, eu não sei por onde ir, meu orientador não consegue me dar atenção, eu tenho muitas dúvidas. Então, todas essas coisas que eu uso, por isso que eu escuto, é por isso que eu decidi fazer essa jornada do TCC, explicando desde o início até o final de um TCC. E que vai ficar salvo lá no grupo do Telegram. Então, eu não sei o que fazer na metodologia. A metodologia também é algo que gera muita dúvida dos alunos, porque quais os métodos e técnicas, o que eu vou pesquisar, como que eu vou montar uma entrevista, um questionário, como que eu vou estruturar a minha pesquisa. E é onde muitos alunos acabam falhando, acabam errando na metodologia. Então, por isso a gente vai falar hoje, dando início, a gente não vai falar ainda sobre a metodologia, mas a gente vai dar início, como não perder tempo. Então, a primeira coisa assim que eu quero falar para vocês, o porquê de se dedicar ao TCC. Eu costumo usar uma frase que é: o TCC não precisa ser chato, que é uma frase em que, eu uso bastante, eu falo para os alunos, porque muitos vêm com aquela crença que com o TCC você vai parar de dormir, você não vai mais ter noites de sono tranquilas, você não vai ter mais vida social, você vai ser terrível. O TCC é como se fosse um monstro. Então, muitos alunos vêm no decorrer ali da jornada acadêmica, com provas, trabalhos, estudos, e chegam ali no último ano, nos últimos semestres, e chegam a encontrar o TCC. E eles ficam realmente, muitos são crenças, limitantes ali, tipo, com esse medo, tipo, que o TCC é chato, que o TCC é muito ruim. E não, existem razões pelas quais você deve se dedicar ao TCC e que vai trazer muitos benefícios, que são, por exemplo, para aprender mais sobre um tema escolhido, para você aprender, às vezes, até uma nova habilidade. O TCC ele te proporciona isso. O TCC ele pode contribuir com a sua entrada no mercado de trabalho, contribuir também com a sociedade acadêmica, científica, porque às vezes você pode trazer um assunto diferente, um assunto novo, um assunto que ainda não é debatido, um assunto que ainda não é muito falado. Então, ele vai trazer essa contribuição para a sociedade acadêmica. Às vezes você vai trazer um assunto interessante, você vai publicar numa revista acadêmica, e esse trabalho que você fizer pode encorajar muitos outros alunos a pesquisarem sobre o tema. Então, às vezes, o seu conteúdo é um conteúdo novo, é algo novo, é uma reflexão nova que vai gerar muito mais depois de ser publicado. E a entrada, oportunizar tanto a ascensão dentro de uma organização que você esteja trabalhando, como entrar no mercado de trabalho, adentrar no mercado de trabalho. Então, são alguns dos benefícios que se dedicar ao TCC vai trazer para você. Então, através do TCC, para você que está começando ainda, que você precisa pensar no seu TCC como algo que vai trazer algum benefício. Então, tem coisas que você precisa pensar antes de escolher o seu tema. Então, é um tema que você gosta? É um assunto que você vai se inspirar para pesquisar? Porque às vezes você escolhe um tema simplesmente porque alguém falou que era legal ou porque o orientador comentou sobre ele, mas não é um assunto que você gosta. Então vai chegar um período que você vai desanimar e não vai querer mais continuar, dar continuidade a essa pesquisa. Muitos alunos, eles travam no TCC no meio da caminhada. Por quê? E aí você escuta e isso às vezes acaba te desanimando, porque eles não têm mais ânimo de dar continuidade. Às vezes escolheram um tema chato, um tema que não tem conteúdo, não tem base teórica, você não encontra muitos livros, muitos artigos sobre o tema, então dá um desânimo, Dá um desânimo e não quer mais continuar. Então tem muita gente que trava no TCC por causa disso. Então você precisa escolher um tema que seja interessante, um tema que você goste. Tá ok? Então vamos lá. Razões, então, para você se dedicar. E existem erros que você precisa evitar. Erros que você precisa evitar antes de começar o TCC, até mesmo para você não ficar perdendo tempo.
Então, assim, quais erros você, como acadêmico que está dando início aí à sua jornada do TCC, precisa evitar? Escrever a introdução antes de definir o problema de pesquisa e os objetivos. E é por isso que a gente vai falar, cada dia a gente vai falar especificamente sobre um assunto. Eu vou te explicar certinho como definir o problema de pesquisa, como definir o tema, o título, como definir os objetivos. Então, assim, se você, às vezes você está empolgado e já quer escrever a introdução, porque é a primeira etapa do TCC, e não definiu o problema de pesquisa, ou seja, não definiu o que você quer alcançar, o que você quer responder, sobre o que você quer refletir, e nem definiu os objetivos de pesquisa. Então, para onde você vai? Sabe aquela frase que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Isso também funciona com o TCC. Se você não sabe o que pesquisar, o que você quer atender, o que você quer responder através da sua pesquisa, o que acontece? Você vai acabar indo para qualquer lugar, você vai pesquisar qualquer coisa, vai começar a elaborar ali a sua introdução, sem antes primeiro ter os seus objetivos definidos. Então, por isso que erros que você precisa evitar, que é escrever a introdução antes de definir o problema de pesquisa e os objetivos. Outro erro que você precisa evitar antes de começar o TCC, que é ficar procurando bibliografias, livros, antes de ter a problemática definida. Então, às vezes, você procura livros, pega um monte de livros lá na biblioteca e começa a ler sobre algum assunto, só que não definiu os objetivos, não definiu o problema de pesquisa. Então você acaba perdendo tempo, porque você acaba acumulando informações que você não vai utilizar. Então são erros que você deve evitar para não perder tempo com o seu TCC. E por que isso é tão importante? Porque às vezes você está perdendo tempo com isso, sendo que você precisa focar em outros pontos que vão te direcionar com o TCC. Então vamos lá. Então, sobre a introdução. O que você vai falar sobre a introdução? Igual eu falei. Então, você precisa definir os problemas de pesquisa, definir os objetivos para não perder tempo com o TCC. Então, porque ali vai estar direcionando todo o seu trabalho. A introdução é uma das partes mais importantes do TCC, que ele instiga o leitor a ler, a se interessar pela sua pesquisa. Se a sua introdução ela já é ruim, não tem claro o que você vai falar, não tem delimitado o assunto, o tema, já desanima, o leitor já não quer mais dar continuidade à leitura do seu TCC. E muitos alunos que dão continuidade, pesquisadores, que às vezes olham o seu artigo e não é interessante, então eles já olham ali na introdução. Então, o que tem que ter na introdução? A introdução ele vai apresentar o tema, sobre o que você vai falar, então sobre o que você está falando. Vai contextualizar esse assunto, vai apresentar os objetivos geral e específico e as hipóteses. Então é isso que a introdução começa a falar para direcionar. O que mais que tem que ter na introdução? A problemática, ou seja, o problema de pesquisa, aquilo que você quer responder, aquilo que você pretende resolver, sobre aquilo que você pretende dar uma resposta. Então, na introdução, você vai apresentar esse problema de pesquisa. Além disso, na introdução, você vai delimitar o assunto, o estudo. O que é delimitar? Eu tenho falado ali também no feed, tenho dado algumas dicas sobre delimitar o tema. Porque se você não delimita o tema, você perde tempo. Perde muito tempo, porque às vezes você abrange muito assunto e não tem um foco. Então, assim, você precisa delimitar, deixar certinho o que você precisa e o que você vai atender através da sua pesquisa. Eu vou falar sobre esse assunto, a leitura e escrita na educação infantil. Sim, mas sobre que série? O que você quer saber sobre a leitura e escrita? Identificar como ela influencia no processo de aprendizagem. Então, na introdução, você precisa deixar bem claro o que você vai falar, que é a delimitação do estudo. Na introdução, o que mais você precisa falar? Você vai justificar a relevância da sua pesquisa. Então, você precisa ali apresentar a relevância. Por que a sua pesquisa é interessante? Por que a sua pesquisa é relevante? Por que você vai falar sobre ela? Quais os benefícios da sua pesquisa? É também na introdução que você vai falar sobre isso. Além disso, o que você vai falar na introdução?
Você vai comentar sobre a metodologia adotada, ou seja, quais os métodos e técnicas que você vai abordar, o que você vai pesquisar, o que você vai identificar. Então, são questões que você vai apresentar logo ali na introdução. Então, gente, vocês que estão entrando depois, vocês que estão vendo esse vídeo, então, para vocês identificarem a importância de apresentar esses pontos na introdução, que se faltar um desses pontos, vai ficar meio desfalcada essa introdução, não vai ficar claro sobre o que você vai falar. Outro ponto que você precisa apresentar é fazer um resumo dos capítulos, que você vai falar. Então, o que vai ser falado nos capítulos, por exemplo, da fundamentação teórica? O que você vai abordar na fundamentação teórica? O que você vai abordar no métodos e técnicas? Precisa ficar claro. Então, isso dá um direcionamento para aquela pessoa que está fazendo a leitura de identificar para onde o que você vai falar no decorrer do seu TCC. Tá ok? Então, esses são os pontos que precisam ser apresentados no TCC, na introdução do seu TCC. Então, amanhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre como definir o tema e o título. Então, eu vou dar alguns exemplos. Eu vou deixar depois um post no feed para você que tem dúvidas. Você que tá fazendo algum curso e não definiu o tema ainda, não definiu o título do seu TCC, você pode mandar as suas dúvidas. E no decorrer da live eu vou estar respondendo através das explicações e também de exemplos. Então, às vezes eu posso pegar o seu exemplo e colocar ali como explicação na live de amanhã. E como eu falei, elas não vão ser extensas, vão ser lives curtas, aulas curtas, para que você consiga tá junto, para que você consiga absorver o máximo de conhecimento. Então, aqui, ó, pra gente, concluir. Então, as suas dúvidas, suas perguntas sobre o assunto, você pode mandar tanto no último post quanto no direct. Você tem alguma dúvida? Tem alguma dificuldade até sobre outro assunto, mesmo que não seja sobre o título e o tema, você pode mandar, que eu vou estar respondendo durante a semana para poder te ajudar bastante, porque a minha vontade, o meu desejo com essa jornada é ali, ó, te ensinar o passo a passo para você terminar, para você concluir, ou até mesmo para você que nem começou, tá travado, igual eu escutei essa semana uma aluna, que ela falou que começou a se sentir motivada através dos meus posts para retomar a disciplina do TCC que ela tinha travado, que ela tinha trancado na faculdade. Porque por causa do medo, por causa do receio, por não saber por onde começar, porque não tem o apoio do orientador, então não tem a ajuda do orientador. Então essa jornada é para ajudar você. E é isso que eu quero, responder suas dúvidas, te ajudar com essas dúvidas e te ajudar a alcançar o teu sonho, esse objetivo tão desejado que é concluir o TCC. Tá ok? Então, hoje é isso, essa introdução para vocês entenderem um pouquinho sobre o que a gente vai falar no decorrer dos dias e também para te encorajar a estar aqui com a gente, para tirar as dúvidas, mandar as dúvidas para eu te ajudar o máximo possível e ver logo você aí se formando. Tá ok, pessoal? Então é isso por hoje, que vocês tenham um dia incrível. Pessoal aí do Telegram, vou disponibilizar então aqui essa introdução e eu espero vocês amanhã às 7h15 da manhã.